Oi, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai fazer um detalhamento sobre a organização da tabela periódica, né? Além da organização de grupos e famílias, a gente vai falar um pouquinho de maneira mais detalhada sobre os blocos S, P, D e F da tabela periódica, tá? A tabela periódica, ela pode ser organizada de acordo com a sua distribuição eletrônica, tá? Mas ela também pode ser dividida de acordo com chamados blocos, né? Os famosos subníveis, tá? Que a gente viu na aula anterior no diagrama de Linus Pauling. Então, essa divisão, ela vai dar 4 blocos. O bloco S, o bloco P, o D e o bloco F, tá? O bloco S contém aí 2 grupos, né, de elementos muito conhecidos da tabela periódica, os famosos metais alcalinos, que pertencem ao grupo 1, também chamada de família 1A, e os metais alcalinos terrosos, né, que é o grupo 2 da tabela periódica, também chamada de família 2A. Vamos então falar aqui de algumas características principais, né? O grupo 1 são conhecidos por metais alcalinos, por eles terem tendência de formarem substâncias alcalinas. Esse termo alcalino se refere também a substâncias que são básicas, né? Classificadas como básicas. Os metais alcalinos, eles têm baixa densidade. Em temperatura ambiente, eles são geralmente encontrados como sólidos, tá? São metais considerados moles e coloridos e também são bons condutores aí de eletricidade. Já os metais do grupo 2, eles são encontrados geralmente associados com outros átomos. É muito difícil você encontrar um metal alcalino na forma pura. Quanto aos metais alcalinos terrosos, né, o grupo 2 da tabela periódica, esses átomos são geralmente encontrados associados a outros átomos, tá? É muito difícil encontrar metais alcalinos terrosos na sua forma pura, ok? Eles formam óxidos, formam sais e também formam bases, né? Ou também chamadas de substâncias alcalinas. Os metais alcalinos terrosos, eles são mais densos e menos reativos que os metais alcalinos, ok? No bloco P nós temos então os semimetais, exemplo, né? O boro, o silício, o germânio. Temos os metais, que é o alumínio, o galho, o índio. Então, essa parte aí dos metais é porque eles ainda estão ali muito próximos, né, do bloco D, que são os metais de transição, tá bom? Então, esse bloco P, ele acaba sendo uma transição dos metais para os gases, ok? Dentre esses metais, né, reforçando, aí a gente tem o alumínio, galho, índio, estanho, chumbo, bismuto. Temos os não metais, carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, tá? Enxofre. Temos os halogênios, que aí a gente já tem uma coluna específica, né, que é o grupo 17. E temos os famosos gases nobres, que são aí os elementos que estão no grupo 18. Quanto ao bloco D e F, podemos falar deles juntos, né, porque são aí os nossos metais de transição. Transição externa, o bloco D, e transição interna, o bloco F. Esses metais, eles são chamados de metais de transição exatamente porque eles têm propriedades ali que estão na transição entre o que é metal e o que não é metal, né? Ou entre os alcalinos e alcalinos terrosos e os chamados semimetais. Eles têm diversas aplicações na nossa sociedade porque eles são bons condutores de calor e também excelentes aí para fins de eletricidade. Eles têm elevados pontos de fusão e ebulição, são compostos coloridos, também chamados aí de paramagnéticos, e bons catalisadores. Quando a gente se refere ao bloco F, que são os metais de transição interna, eles têm nomes específicos, né? Os actinídeos, que são elementos radioativos, são aqueles que emitem radiações de maneira espontânea, são muito utilizados aí nas famosas usinas nucleares, tá? E os lantanídeos, né, que eles são chamados aí de terras raras, embora não sejam tão raros assim, tá bom? Esses elementos, eles utilizam o orbital, o subnível F, tá? Esse subnível, ele não é tão comum aí nas ligações químicas, tá bom? É por isso que a gente não vê nas substâncias, né, conhecidas no nosso dia a dia, elementos que estão lá nesse bloco da tabela periódica. Galerinha, essa foi a nossa aula sobre os blocos da tabela periódica, né? A gente fez um
detalhamento aí um pouquinho mais específico sobre as características de cada um desses blocos. E agora vocês vão fazer exercícios, né? E conforme esses exercícios, vocês vão conseguindo entender e se aprofundar aí melhor na tabela periódica. É muito importante que você sempre esteja com a tabela periódica em mãos, tá? Faça a consulta da tabela, aprenda a consultar, a entender as informações que tem lá e resgate essas informações que a gente viu na aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.